Olá para todos, está começando mais um Momento Saúde Especial Redditor. E neste mês de janeiro vamos falar sobre a campanha Janeiro Branco em alusão à saúde mental com a doutora Tatiana. Tudo bem, doutora? Tudo bom, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora, começamos o ano já com essa campanha Janeiro Branco, Sim. com essa ideia de recomeço, de trazer um ano bom, né? Aliás, nós fazermos um ano bom, né? Sim. Cuidando da saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que que é essa campanha Janeiro Branco, quais são os principais cuidados com a saúde mental. Bom, Janeiro Branco, como você mesmo diz, né, é aquela folha em branco esperando o ano e os próximos acontecimentos. Então, a ideia do Janeiro Branco é que a gente trabalhe a prevenção em saúde mental, diferente das outras campanhas, né, de prevenção de suicídio, porque ali já está a questão instalada de fato. Então, no janeiro, a gente quer trabalhar a prevenção em saúde mental. Então, assim, ideias e atitudes e questões que eu possa fazer e possa planejar nessa folha em branco, para que eu consiga trabalhar melhor e planejar e prevenir melhor em relação à minha saúde mental. Então, essa é a ideia básica, né, do contexto de saúde mental, do Janeiro Branco. A saúde mental hoje, infelizmente, né, existem muitos tabus sobre ela. Sim. As pessoas não dão a mesma importância à saúde corporal, por exemplo. Como que as pessoas vêm quebrando esse tabu e mostrando o quanto que é importante a gente cuidar da mente, assim como a gente cuida do coração, do estômago, e enfim. Sim. A gente vem de um contexto de criações, né, e épocas muito complexas, onde a ideia do médico era cuidar do corpo físico somente. E eu sempre brinco com os meus pacientes que a cabeça está em cima do corpo não é à toa, porque muito ela acaba mandando no processo para o corpo, na questão do adoecer, na questão do voltar do adoecimento. Então, assim, a cabeça ela manda muito no processo. Só que ainda tem um estigma muito grande, até por conta de tudo que nós passamos em relação à saúde mental para chegar onde chegamos hoje. Então nós tivemos a reforma psiquiátrica, nós tivemos todos aquele sofrimento do hospital psiquiátrico, dos manicômios, né, enfim. Então o taxar como louco ou taxar como você está precisando disso, você está perdendo o controle, né, da sua vida, é muito difícil. Por mais informação que nós tenhamos hoje com rede social e com várias divulgações como esse canal, por exemplo, ainda é muito difícil as pessoas chegarem e assumir. Eu vejo isso diariamente na minha prática, né? Se eu chego para a pessoa e falo, olha, você tem um problema cardíaco, tá? A pessoa até se assusta, mas ela vai seguir o tratamento. Agora, se eu falo para ela que ataque cardíaco que ela tem é em decorrência de ansiedade, aí ela se frustra, porque ela entende que ela perdeu o controle. E aí muito, né, o ser humano, o medo do julgamento, o que os outros vão achar. Então, quebrar esse estigma ainda é o tabu da saúde mental. Estamos conseguindo, mas assim, é muito difícil. A gente tem, né, o Brasil é o país mais ansioso que tem, o brasileiro é o povo mais ansioso que tem, mas por conta de todas as questões que nós vivemos. Como por Isso, exemplo. a questão às vezes de um déficit alimentário, a questão da violência, a questão da insegurança financeira, né, a questão do corpo, porque a brasileira ela é muito cobrada, e eu tô falando da mulher, o homem também tem, então é uma série de fatores, e aí vai muito do que até a gente estava conversando há pouco, do como você se sente em relação a tudo isso. Então eu tenho um país mais ansioso, só que assim, isso eu tô falando de números notificados. E aquelas pessoas que são ansiosas, entendem que aquilo é normal e nunca buscaram ajuda, mas aquilo é normal, eu sempre fui assim. Porque a família toda é assim, então ela não entende como sendo ansiosa. Ela não se vê. Entende? Então, imagina se eu começo a notificar de fato e a quantificar, vamos assim chamar, todos esses casos. Então, é muito difícil. E as pessoas têm que entenderem que, assim, nós somos seres biopsicossociais. Então, nós somos seres que nós somos influenciados pelo nosso biológico, né, a nossa saúde física, etc. Nós somos influenciados pelo nosso psicológico, e aí é um emaranhado de coisas, e pelo nosso social, que é o meio que nós estamos inseridos. Um exemplo prático. Uma criança que mora numa comunidade, que ela abre a porta e tem um corpo ali. Não tem remédio para isso, Mas né? ela passa
e ela vai para a escola tranquilamente. É a rotina dela, é o meio, infelizmente, que ela está inserida. Agora, se eu pego uma criança no contraponto que nunca teve isso, de repente ela vê aquilo, ela pode virar um trauma gigantesco. Então, tudo isso constitui o ser humano e influencia para as questões de saúde mental. Por isso que as pessoas têm que entender a saúde mental de uma maneira muito holística, né? O ser humano como um todo, e não como essa caixa. Vou cuidar do meu coração, mas não. Por isso que a gente fala do janeiro branco, né? Para que cuide da sua saúde física, cuide. Mas entenda também que a sua mente, né, a mente sã, corpo são. Senão você não consegue andar e planificar o que você traçou aí pro seu ano. E doutora, você acredita que o Brasil sempre foi um país com pessoas muito ansiosas ou somente agora estão sendo notificadas? Não, eu entendo que assim, eu entendo que as pessoas ao redor do mundo sempre foram ansiosas. Algumas mais, outras menos, outras adaptadas. É esse perfil de paciente que olha pra você e fala assim, mas isso é ansiedade? Eu sempre fui assim. Eu não sou ansiosa. Aí você olha, a pessoa tá balançando o pé. Tá super agitada. Então ela fala assim, mas eu não sou ansiosa, doutora. Olha só, você não consegue, o seu corpo não para enquanto você fala. Então, ela começa a adquirir consciência. Só que, ao longo do tempo, várias coisas eu entendo contribuíram para nos deixar mais ansiosos. Nos deixar, porque eu também me incluo. Eu estou ali no meio da população. Sim. Né? Rede social, o próprio celular, as cobranças. Então, assim, nós vivemos num mundo imediatista. Antes, eu estava esperando um filme chegar. Né? Dependendo da idade de quem está me assistindo, ali vai. Eu tenho 43. O filme chegava, ele chegava em determinadas cidades antes. E eu ficava naquela ansiedade, uma ansiedade boa. A ansiedade não é ruim. Eu ficava naquela ansiedade boa, esperando o filme chegar. Né? E quando chegava na minha cidade, eu tinha que ir mais cedo para comprar, por exemplo. Hoje não, o filme lançou nos Estados Unidos, eu consigo abrir aqui, eu já vejo. Tá, não me interessei mais. Vamos pro próximo? O que eu vou buscar agora para minha vida? Então você entenda que esse excesso de informações, a gente tem que aprender a lidar para que não gere mais ansiedade. Então eu entendo que o Brasil, sim, ele é do ranking, né? Até por todo o contexto, mas assim, eu tenho uma população aqui atrás de mim também, nos outros países, muito ansiosa. Muito, muito. Bom, a gente está falando bastante de ansiedade, mas existem outras questões também, né? Como depressão, esquizofrenia. Além da ansiedade, quais são as mais comuns hoje também? Ansiedade e depressão, elas andam de mãos dadas. É porque, assim, na verdade, elas... Vamos pensar, né, em um tronco de árvore. Tá numa árvore, um tronco. Os galhos. A ansiedade e depressão, muitas vezes, ela acaba sendo esse tronco. O que vai nascer desses galhos... Uma bipolaridade, uma esquizofrenia, né? Um transtorno de personalidade, eu não sei. Mas a base muito começa aqui. Começa muito numa ansiedade. Quando a gente fala depressão, entenda, né? Muitas vezes quem pode estar me assistindo, me ouvindo, às vezes a gente pensa depressão aquela pessoa que não levanta da cama, aquela pessoa que não se alimenta, que é aquela depressão mais grave. Não, não. Eu tô falando dos sinais depressivos. Então, assim, às vezes você veio trabalhar, mas assim, olha, por dentro você acordou, você se maquiou, você se arrumou, mas dentro de você tá oco. Você tá ali porque você tem contas para pagar. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, mas quando você começa a perceber que todos os dias você tá ali só para fazer uma função e aquilo não te dá mais o prazer que dava antes, aí a situação começa a apertar, entende? Então, eu entendo que a ansiedade e depressão é o grande mal. E eu acho que, infelizmente, eu acho que as coisas vão piorar daqui pra frente nesse sentido. E como diferenciar, por exemplo, uma ansiedade boa, como a gente comentou aqui antigamente, eu ia na locadora, né? Eu também. Então você tinha ali um tempo para ver o filme, você via às vezes mais de uma vez para aproveitar, e hoje já sai tudo aqui na hora, a gente já assiste, como ainda a gente tinha comentou. que rebobinar a fita, porque senão você pagava multa, né? Eu lembro disso também. Ainda tinha essa. E no sentido da depressão, diferenciar também de uma tristeza, um dia que a gente tá mais desanimado,
desanimado, não tá muito afim, porque também acontece, nem Oh, sempre e- é uma depressão, né? A labilidade emocional, que são esses altos e baixos, ela faz parte da nossa vida, né? Nós mulheres acabamos sentindo muito mais essa labilidade emocional do que os homens por uma questão hormonal, né? Tem dias que você simplesmente dormiu e seu sono foi bom, foi um sono reparador e você acordou de mau humor. Que nada do que aconteça naquele dia vai te levantar daquele mau humor, né? O homem não, o homem ele tem uma linha muito basal, né? O homem tem uma linha muito contínua, nós mulheres não. Então nós já temos isso, essa desvantagem. Agora, você tem uma viagem, você planejou uma viagem ali, um exemplo com teu marido. Você tá pagando essa viagem por 6 meses e você todos os dias, às vezes, uma vez lá na semana, quando você vai jantar, você fala, olha, pesquisei um chegando. lugar pra ir, assim, lá, né? O que você acha? Vamos ver. É uma ansiedade saudável. Óbvio, chegou 2 dias antes de você embarcar, você não dorme. Tá tudo bem, é uma ansiedade saudável. Diferentemente de você, um mês antes de você embarcar, você já não consegue mais trabalhar. A ansiedade, ela tá te incapacitando de fazer as tarefas do dia por conta daquele evento, né? Com uma grande antecedência, né? É uma grande antecedência. Então, quando você começa a ter sinais muito elevados, você tem que acender a luz. Para depressão é a mesma coisa, é o que você falou, gente, a tristeza, ela faz parte do dia a dia e tá tudo bem, né? Eu falo que o dia ele é mais feito de frustração do que de alegria. Agora, o lidar com a frustração é que tá sendo o grande pulo do gato. Mas, gente, não é sempre que as coisas vão sair conforme a gente planeja. Vou dar um exemplo. Eu planejo o meu dia. Só que eu dependo de 20 pessoas que estão. Então, tem muita coisa que não depende de mim. Agora, você imagina se eu me frustrar porque eu dependo de você. Eu tenho uma reunião com você. Você teve um problema, não foi. E eu precisava muito conversar com você. Você teve um problema, teve que desmarcar a reunião. Me frustrei. Não consigo mais ir adiante. E aquilo, eu vou achar que aquilo é pra mim. Eu começo a achar que aquilo é pessoal. Por que ela não quis conversar comigo hoje? Daria tempo, ó. Ela perde meio que a noção de entender que assim, gente, o outro também tem compromisso, né? Sinais e sintomas depressivos. Eu acordo, tem umas teorias muito doidas, né? Que falam assim, você conhece a mulher quando tá deprimida quando ela não lava o cabelo. Mentira, gente, porque tem dias que é tão corrido. Mas, é mentira, mas a falta de cuidado começa a acender a luz. Sabe qual é o grande pulo do gato? Qual? A autoanálise. Né? Os psicólogos, eles não gostam muito desse termo, mas eu acho muito necessário. Nós temos que nos conhecer. Eu tenho que conhecer o corpo que eu habito. Eu tenho que conhecer os meus sentimentos. Isso dói. Mas eu tenho que conhecer. A terapia te ajuda muito nisso. Só que assim, para você chegar no processo terapêutico, você minimamente tem que saber o corpo que você habita. Então você conhecendo, né, o corpo que você habita, você consegue já diferenciar. É só uma tristeza pontual ou ela tá ficando persistente? Se você não faz essa autoanálise, você não percebe, ou seja, você passa pelo processo inconsciente. Entende? Mas aí, doutora, a pessoa, quando ela tá mal, ela tem essa capacidade de fazer essa autoanálise? Você não vai esperar estar mal para fazer. Concorda? Muitas vezes ela tem, mesmo ali, estando no limbo que a gente fala, sabe? Ela chegou no fundo do poço. Por isso que a ideia do janeiro é você começar a trabalhar de uma forma diferente. Se dar uma chance de trabalhar de uma forma diferente, daqui para frente. Né? Então, assim, deixa eu me observar mais. Quer ver um exemplo simples? Eu tô conversando com você aqui, certo? Eu tô direcionando a minha voz para você. Tá certo que tá aqui, mas eu tô... Se eu fizer esse exercício e direcionar além para você, eu começo a me escutar. É um exercício simples, literalmente besta. Mas ele faz uma diferença muito grande. Porque, assim, eu consigo entender como eu tô empregando meu tom de voz com você. Então, supondo, nós trabalhamos.
você é minha chefe. Você chegou perto de mim, eu começo a perceber que a minha voz sai trêmula, que a minha voz sai mais apagada, mais abafada. Eu posso não entender o que está acontecendo, o que você está me causando aqui dentro. Mas eu começo a entender que alguma coisa tem em você que eu tô entrando numa defensiva. Por quê? Porque eu tô me escutando, estou me observando. Eu observo as reações do meu corpo. Você chegou perto de mim, eu já faço isso aqui, ó. Eu me travo pra você. E é inconsciente. Quantas pessoas não percebem que estão aqui? Meu pé tá parado, tá tudo bem, mas... E estão balançando o pé. Quantas pessoas? Sim. Falta de observação. Entendeu? Então, assim, se você começa a se observar, você começa a entender. Determinadas pessoas ou determinados ambientes podem te deixar mais ansiosos. Tá, aí eu descobri que o meu trabalho me deixa ansioso. E aí você começa a pensar, eu tenho como fugir dele? Assim, não, eu preciso trabalhar. Fato. Tá, então assim, eu tenho alternativas. Ou eu procuro um outro trabalho, mas eu entendo que a ansiedade vai comigo, então muitas vezes eu tô absorvendo. Ou eu entendo o que tá acontecendo nesse ambiente, eu vou começar a analisar e eu vou começar a entender o quanto que eu tô despendendo de energia para me deixar afetar por esse ambiente. Você entendeu o poder de uma autoanálise? Com certeza, justamente até vai caminhar com a minha pergunta agora. Por necessitar dessa autoanálise, então cada pessoa vai ter uma referência, vai ter um motivo para estar com depressão ou com ansiedade, Sim. que é algo muito pessoal. Sim. Eu, por exemplo, eu vou ter ansiedade porque alguma coisa com a comida me desperta, outra pessoa porque é o trabalho, outra pessoa porque é a família, e enfim, cada pessoa tem a sua vida, alguma coisa vai ser diferente. Mas quais são os principais fatores para que uma pessoa possa desenvolver tanto a ansiedade quanto a depressão? É assim, a gente fala que os transtornos mentais, eles vêm muito das situações que as pessoas passam. Então, geralmente, situações de estresse podem desencadear, né? Você nasce com uma predisposição, por exemplo. Alguém na sua família, uma avó, um tio, uma mãe, um pai, teve algum transtorno mental. Qualquer um, desde uma dependência química, uma depressão, uma ansiedade, qualquer. Não quer dizer que você vai desenvolver isso, tá? Mas se você vem de um ambiente, você está dentro de um ambiente muito estressor, você literalmente abre a porta. Você abre o precedente para aquilo. É a mesma coisa de um diabetes. Você tem predisposição. Se você não comer o açúcar, você não vai ter. Você tem a predisposição. Agora, se você começa a comer o açúcar, óbvio, você está alimentando aquilo, acabou. Então, assim, é muito difícil falar para você, né? Até porque você falou dessa questão da individualidade. O que é problema para mim não é problema para você. Sim. Então é muito difícil falar o que gera de fato. Mas a gente tem alguns fatores. Questão financeira, né? Que é o que nós vimos muito no Covid. Empresários aí grandes se suicidando. Porque na cabeça dele ele entendia que ele gerava renda e ele sustentava famílias. E a partir daquele ponto ele não pôde mais, então ele... né? Que é o último ponto, é o último passo do ser humano, mas então imagina o que ele passou até chegar ali, né? Então, assim, questões financeiras, questões de relacionamento eu vejo bastante, né? Porque a pessoa entende que ela deposita no outro. Tem pessoas que entram em relacionamento, ela esquece dela. Ela passa a viver para o outro, pelo outro, 100%, full. É um perigo. Perdas, e assim, perdas, né? Não somente perdas pessoais por óbito. Família, amigos, perda de amizade, perda de trabalho, perdas de autonomia. De repente você estava bem, você descobriu uma doença, você perdeu a sua autonomia, você não consegue mais ir no banheiro sozinho. Aí antes você não dava valor para aquilo, né? Um ato simples de ir no banheiro fazer um xixi. Mas é uma autonomia do dia. Então, São diversas espécies de luto, né? Então, não é nem luto, assim, é como você vai ver aquilo e como você vai absorver. Entendeu? Então, assim,
as pessoas, elas vão buscando os seus nichos, vamos assim dizer, para que se agarre e se afunde naquilo, infelizmente, entendeu? E muitas vezes as pessoas não dão conta. As pessoas não dão conta. E é mesmo, é silencioso. Eu brinco que a ansiedade, ela é traiçoeira. Um exemplo. Ela é traiçoeira. É igual barriga. A hora que você percebe, já tá instalada. De repente você fala, não tinha uma barriga, tava tudo bem. Apareceu aqui. Você vai comendo. A hora que você percebe, tem uma pochete gigante. Você fala, meu Deus, mas eu só dormi e acordei com isso. Não, é que você não observou. Bom, doutor, a gente vem falando muito sobre essa questão de autoanálise, mas eu também tenho uma dúvida. Quando Sim. a gente convive com alguém que tem ansiedade, depressão ou outro tipo de transtorno, como que a gente pode ajudar essa pessoa tanto a identificar, tanto no tratamento? É uma questão também muito difícil para quem está ali envolvido com alguém que vem vivendo esse problema. E como que a Rede D'Or atua nessa situação? É o que a gente chama do cuidar de quem cuida. Né? Assim, o cuidador, muitas vezes, ele acaba sofrendo muito mais do que o próprio paciente, de fato. No meu caso, por exemplo, eu atendo dentro das unidades hospitalares, então, que a gente chama de um atendimento beira-leito. Então, naquele momento que o paciente internou, um exemplo, por uma ideação suicida ou por uma dependência de álcool, que tem a ver, obviamente, com ansiedade e depressão, sempre vão estar ali juntas, né? Lembra que eu falei da questão do transtorno, ela anda em conjunto. Mas a gente sempre, obrigatoriamente, tanto a equipe médica quanto a equipe de saúde mental, psiquiatria e psicologia, acaba abordando a família. Porque a gente entende o sofrimento da família. E nós, ali na Rede D'Or, a gente sempre orienta, né, que as famílias também podem buscar ajuda. E não é só o paciente. O familiar, ele deve buscar ajuda para ele ter ferramentas de manejo. Muitas vezes esses pacientes, eles são manipuladores. Eles vão barganhar. Porque um exemplo, o dependente de álcool ou de qualquer outra droga, ele vai barganhar, porque ele quer chegar naquele ponto que ele precisa daquela droga. Então ele vai barganhar com a família, ele vai usar daquilo de ferramenta, ele sabe, né? Eles são estrategistas, infelizmente. Eles precisam ter o vício deles. Então eles não vão pensar no adoecimento do acompanhante, da família. Que acontece muito, né? Muito, muito. A família acaba adoecendo. A gente sempre fala que o paciente com transtorno mental, independente do transtorno, ele acaba adoecendo todos à sua volta. Todos, cada um à sua maneira, mas ele acaba adoecendo todos à sua volta. Então, assim, nós da Rede D'Or entendemos que é importante que essa família esteja munida de ferramentas, né, para que possa aprender a lidar com isso. Então, se você é um familiar que você está escutando, está ouvindo ou está assistindo a gente, enfim, entenda que você precisa estar ciente e estar munida de ferramentas para. Então busque ajuda, né? Em qualquer um dos nossos hospitais da região do ABC, a gente tem o serviço de psicologia, nós temos o serviço de psiquiatria. Então, assim, se você está percebendo que você está no seu limite do estresse, no limite da fadiga, e que você não sabe como manejar aquilo porque você não é da área. E outra, você tem um sentimento ali. Então, lidar e cuidar com o sentimento é muito difícil. Então, busque ajuda. Né? A gente tá abertos para tratar essa família também. Então, muitas vezes, quando eu vou atender beira-leito, que eu chamo, dentro de uma UTI, o que quer que seja, eu encaminho esse familiar, encaminho o paciente para um atendimento ambulatorial, mas eu encaminho o familiar também. Falo, olha, você também precisa. Principalmente mães, né? Tá fora do nosso escopo, mas mães de autistas, mães que estão descobrindo diagnósticos, né? Ou cuidadores de idosos, que o idoso está começando a entrar no Alzheimer, num delírio. Então, assim, é muito difícil, né? Familiares que têm dependentes químicos, principalmente de álcool, que a pessoa começa a vender as coisas dentro de casa para suprir. As pessoas somem, né? Naqueles sumiços para fazer o uso do entorpecente. Então, assim, aí tem crianças envolvidas, é uma série de coisas. E você que é cuidador direto precisa entender que a sua saúde mental também está no jogo. Então, acho que esse é o ponto importante pra gente citar. A pessoa cuidar de si também, para ela conseguir cuidar do outro, É né? o cuidar de Ela quem não cuida. consegue. E isso é pra tudo, assim, a gente tá falando aqui da questão dos transtornos mentais, mas uma pessoa que tem alguém hospitalizado, ou uma pessoa que tem alguém... Quem tá me escutando sabe, quem tem alguém doente dentro de casa, o perfil da casa muda. O perfil inteiro da casa, o perfil da família muda. Então, é aquela história...
infelizmente, um da família recebeu um diagnóstico com câncer, parece que todos estão com câncer. Cada um à sua maneira. É a mesma coisa da gestação. Ela ficou grávida, tem marido que passa a gestação inteira. Ele engorda com a esposa, ele tem vontades, ele tá grávido. Isso é normal, ele tem vontades, ele tem desejo, né? Isso é uma coisa boa. Agora, imagina isso voltado para um lado negativo, infelizmente, de uma doença, de um transtorno mental. Então, a questão da influência é a mesma. É uma das questões, como você comentou, uma genética, tem uma predisposição. A pessoa, aí é você que pode falar melhor do que eu, mas normalmente a pessoa vai ser indicada a tomar algum remédio, fazer algum exercício, por exemplo. Mas no caso que a gente conversou aqui no comecinho do podcast, a criança acorda, ela mora numa comunidade e dá de cara com o corpo ali. Como lidar com essa situação onde não é um remédio que vai resolver? É o meio que ela vive. É o meio que ela está inserida. Então, assim, é óbvio. Ela vai vir com impactos. Isso é fato. Né? O paciente, que é esse perfil de paciente, que é o perfil SUS, né? Quem atende no SUS, ele já sabe que o perfil desse paciente, dentro de uma unidade de um CAPS, por exemplo, né? É um centro de atenção psicossocial que trata as questões de saúde mental gratuitas e é um excelente serviço. Ele sabe que os pacientes que vêm, a grande maioria deles adquiriram os transtornos mentais advindos do meio que estão inseridos. Então, assim, dentro desse escopo, muitas vezes eu não tenho como tirar o indivíduo dali. Ali faz parte dele. Então, eu tenho que ensinar dentro do setting terapêutico, isso para criança também, ferramentas para que aquele meio não o influencie tanto como já está enraizado nele. Entende? É a mesma coisa, um exemplo, uma vítima de violência sexual. Tá? Ela vem procurar terapia e infelizmente, eu não tenho o dom ou o poder de tirar aquilo dela. Aquilo, infelizmente, vai permanecer com ela o resto da vida. Só que dentro do setting terapêutico, a gente consegue dar um novo olhar para aquilo. Então, ela vai ressignificar aquilo. Então, trabalhar essas questões de violência, né, trabalhar o meio que você vive, você ressignifica. Você não precisa ser aquele meio. Porque é ali que está a diferença. A gente tem muitas histórias assim, né, diversas na mídia, de pessoas que cresceram, né, em situações muito humildes, situações não humildes só financeira, a falta do acesso financeiro, mas do acesso de tudo. E que são excelentes atletas, excelentes profissionais no mercado de trabalho. Então, assim, ela entendeu que ela não é pertencente, ela não é aquilo não é a verdade para ela. A partir do momento que você entende que aquilo é a sua verdade e você fica meio que, né, acomodado no processo, as coisas, óbvio, você vai plantar aquilo que você está colhendo. Né? Você vai colher, aquilo que você plantou, Entende? Então, assim, não dá para modificar, porque tá ali, é da cultura. Mas dá para fazer entender de uma outra forma. E aí entra uma prevenção. Então, muitas vezes a pessoa que está me escutando aqui vive dentro de uma casa onde tem um relacionamento tóxico. Uma família tóxica. E muitas vezes você não pode, bem entre aspas, por favor, se livrar daquele contexto. Então ela busca ressignificar a situação. Então ela vai buscar ferramentas para que ela sobreviva mentalmente dentro daquele contexto. E tudo isso pode ser encontrado na Redditor. Sim, pode. Isso é com profissionais de psicologia, com profissionais de psiquiatria, né? E muitas vezes ela pode sentir confiança em alguma ginecologista que ela passe, ou algum outro médico de alguma outra especialidade, ela pode começar a desabafar e o médico encaminha para um profissional específico da área, entende? É diferente, né, de você ficar guardando aquilo por muito tempo até que exploda, e aí entra as vias de fato, que a gente sabe que é o último, que é o suicídio. Bom, doutor, infelizmente chegamos ao final aqui do nosso Momento de Saúde. É um assunto que dá pra gente falar por horas, Tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa, mas ainda bem que temos a Redditor aqui para auxiliar a todos, né? Porque saúde mental é para todo mundo, para mim, para você, para criança, para homem, para todos, independente Pro de idoso, idade. sim. Isso. Sim. Então, eu deixo esse minutinho final aqui para você falar diretamente com quem está nos assistindo e conscientizar sobre essa causa que é tão importante. Pode olhar aqui diretamente para essa câmera. Eu acho que a ideia é, primeiro, se observe e entenda quem você é. Então, entenda o que você está fazendo com o seu corpo,
né? É aquela história, você é o que você ali se alimenta, você é o que você pensa e você é o que você executa. Ponto. Não tem outra escapatória, não tem outra estratégia. Então, entenda o rumo que você está dando para sua vida. Eu acho que é muito necessário você compreender de que nós somos responsáveis pelos nossos problemas. Então, eu sou responsável por tudo que eu passo na minha vida, coisas boas e coisas ruins. Então, se eu sou responsável, e dói saber isso, porque é muito bom a gente terceirizar, mas ao mesmo tempo que isso dói, eu entendo que eu posso levantar e eu posso fazer a diferença por mim. Então, assim, não se esconda atrás dos transtornos, não se esconda atrás de uma depressão e não use isso como muleta, que é o que a gente vê muito. Você não é uma depressão, você é um ser humano que tem uma depressão e que você tem episódios depressivos ou episódios ansiosos e que isso não te incapacita muitas vezes a trabalhar, a ser mãe de família, pai e ser esposa, enfim, nada. Então, compreenda este contexto, não se esconda atrás, busque ajuda. Né? Não deixe para buscar ajuda no último momento, quando as coisas já estão. Quando a gente fala que o leite está derramado. Né? Não espere chegar. Busque ajuda logo que você perceba que você está perdendo o controle. Eu acho que essa é a ideia, né? E eu espero que essas dicas tenham ajudado as pessoas para que comece a se observar melhor em relação à sua saúde mental. Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E agradeço a você que nos acompanhou em mais um Momento Saúde. E lembre-se, Janeiro Branco, estamos começando o ano agora, temos essa folha em branco e desejo a você um feliz ano novo e que tenhamos muita saúde mental e muita prosperidade durante todo o ano.